Boa tarde, Eury Zanon. Ótima tarde dessa vez, né, cara? Começando mais um podcast Papo São Bentista, o terceiro podcast. Hoje repercutindo o pós-jogo de São Bento 1, Portuguesa 0. Tá feliz, cara? Boa tarde. Acho que hoje todo mundo tá feliz, né? Diferente do que teve o jogo contra o horário que tinha sido uma boa noite. Dessa vez a gente pode começar com uma ótima tarde para todo mundo, né? Cara, acho que finalmente a gente tirou aquela zica, né? Tudo que a gente passou em 2019, é claro que é muito cedo para falar, mas a gente estava precisando de um resultado positivo com esse time novo que carrega muito a herança ainda dos rebaixamentos do antigo, né? E toda desconfiança muitas vezes é pelos times antigos, né? E querendo ou não é uma conta deles, né? É um time totalmente novo, teve um resultado comum, a gente comentou isso no último podcast, em São Bernardo do Campo, mas hoje é óbvio que até mesmo com um outro resultado comum, de repente um empate com a Portuguesa dentro de casa, esse time ia pagar uma conta muito maior do que merecia, né? Mas isso é o comum do futebol, né? A torcida está machucada e acho que só com vitórias como essa que a gente vai conseguir, né, apagar um pouco esse 2019 e renovar a cara do São Bento. Bom, cara, vamos começando aí, falando da partida. Bom, primeiramente, cara, eu queria saber de você a sua opinião aí da partida como um todo, o que você achou do time, primeira vez que a gente está vendo o time para valer, né? Quais foram as suas impressões aí, cara? Então, eu acho que o time tem muita qualidade, né? No começo do jogo ficou um pouco mais claro isso. É um time, como a gente já falou no primeiro episódio do podcast, né? Eram ótimas apostas de jogadores que não vinham bem, mas que não se duvidava da qualidade técnica deles, né? E acho que isso foi provado. Se manter essa qualidade, se manter essa dedicação de todo mundo até o final do campeonato, acho que a gente entra forte na briga pelo acesso. Claro que depois dos 25 minutos do primeiro tempo, a perna começou a pesar, né? O que a gente já falava também, a questão da paciência. O time treina 18 dias, a Portuguesa já treina desde novembro, o elenco da Portuguesa se representou em novembro, então é normal essa diferença no condicionamento físico. Cara, eu acho que até essa diferença de condicionamento físico, que é até o mesmo caso aí que a gente teve no jogo contra o São Bernardo, eu acho que até foi menor dessa vez. A gente já viu a evolução física do time do primeiro jogo para o segundo. Claro que a gente viu pouca coisa do primeiro jogo. Cara, a gente até comentava na arquibancada, eu e o Eles estávamos juntos ali na arquibancada no jogo de hoje. A gente até comentou que realmente nos primeiros 25 minutos do time parecia até times de divisões diferentes, né? Parecia que o São Bento era um time de Série A1 e a Portuguesa de A2, ou São Bento de A2 e a Portuguesa de A3. A gente viu uma superioridade técnica muito grande do São Bento. Inclusive a Portuguesa não conseguia passar do meio de campo, né, cara? Ela tentava sair e toda hora perdia a bola ali para os volantes de São Bento, que retomavam a jogada, teve bastante pressão, e a gente até ficou bastante bravo, porque o time não conseguia marcar o gol, né? Com toda essa superioridade do início, e a gente já estava prevendo que teria os problemas físicos que vieram após os primeiros 25, 30 minutos do primeiro tempo. A gente já estava prevendo que viriam esses problemas até pelo sol quente, né? Pelo jogo ser nesse horário aí de manhã. Então, na segunda parte do segundo tempo, aí, nos 15 minutos finais, a Portuguesa equiparou, acho que até foi melhor naquele momento, né? E a gente até comentava na arquibancada, né, cara, da possibilidade do Moacir Júnior, né, treinador da Portuguesa, bom treinador, inclusive, eu gosto do Moacir, dele ter planejado isso já, né? Ele deve ter estudado o time do São Bento, deve saber que o São Bento tem problemas físicos, tinha jogadores hoje que não estavam 100%, e que o jogo era pela manhã, que o time dele estava mais preparado fisicamente. Então ele meio que só cercou, deixou o São Bento criar para poder ter uma superioridade física muito maior no final do primeiro tempo, né, cara? Então, tem essa possibilidade, né? Até porque estava muito nítida essa diferença técnica. O português não conseguia sair tocando, o português não passava do meio de campo, né? O Lucas, bem dizer, ele não fez nenhuma defesa. O Lucas, ele teve uma bola na trave no primeiro tempo, mas defesa dele mesmo, quase nenhuma. Eu acho que é animador sim o resultado, é animador a postura do time.
Porém, eu acho que tem dois destaques, né? Dois grandes destaques, um positivo e um negativo. Positivamente, a gente pode citar o meio-campo. Era um uniforme, tanto o Thiago Primão como o Wellington Bruno. A gente até criticou eles, né? Porque no começo do podcast, porque o Thiago Primão era criticado em todo lugar que passava e o Wellington Bruno veio com a fama de chinelinho, né? Mas para mim o Primão foi muito bem, bons lançamentos, boa visão de jogo, bom passe, um 10 clássico mesmo. E colocou o Jamie na cara do gol. E o Wellington Bruno também entrou bem, né? Aquele belo lançamento dele pro Diego Tavares no final da partida. Porém, tem um destaque negativo também, que ao meu ver foi a defesa. A defesa, como a gente já falou no começo, eu achei que foi muito insegura, sofreu muita antecipação. São dois zagueiros pesados que acabam não conseguindo acompanhar o atacante, que é mais rápido. Então eu acho que a zaga não passou muita segurança. O que você acha? Então, cara, assim, depois desse momento aí, né, da superioridade física da Portuguesa, que foi, eu acho que uma tortura para todo torcedor de São Bento, aqueles 15 minutos finais, a gente torcendo para acabar mesmo o primeiro tempo, porque a Portuguesa estava sobrando fisicamente. Aí a gente volta no segundo tempo, né? E, na minha opinião, o time não voltou tão melhor fisicamente. Voltou até num ritmo parecido, mas voltou um pouco mais aguerrido e mais concentrado, né? Uma postura de raça maior, de luta, apesar de estar, né, cansado. Mas, e também muita concentração. Um time que estava dando menos bobeira, né? Concordo com você aí sobre a defesa. Todos os momentos da defesa foram meio complicados. Lembrou bastante a defesa de 2019, né, cara? A gente tem aquele medo mesmo, qualquer bola quicando na área ali era perigosa. Teve momentos até que a defesa saiu jogando e, né, tentando trocar passe, perdeu a bola. A gente deu sorte que o time da Portuguesa é limitado tecnicamente e acabou não aproveitando as bobeadas da defesa, né, cara? Mas também concordo muito com os elogios ao meio-campo, né? Fábio Bahia, Evandro fazendo grandes partidas. Os caras estavam ganhando muito a segunda bola, a gente meio que ganhou o meio-campo, né? Que é uma coisa que muda tudo no jogo de futebol, você ter o meio-campo, aquela segunda bola sempre acabar com você, isso muda, acaba declarando o domínio do jogo, né? Para um dos times, no caso foi para a gente. E, cara, assim, depois do segundo tempo a gente teve até alguns lances, né? Você falou aí do lance do Primão, né? Que colocou o Jamie na cara do gol, foi um passe em profundidade muito bom. O Jamie, a gente sabe que estava jogando aí 30%, 40% fisicamente. Não vinha bem, né, cara? Vinha fazendo um jogo bem ruim. E aí ganhou o presentão do Primão, caiu na cara do gol. Eu até falei, comentei no último podcast, que o Jamie, 1 contra 1, um jogador muito bom. E dessa vez falhou, perdeu o gol, né? Deixou todo mundo preocupado, mas acabou dando a volta por cima na partida aí no lance do pênalti, né? O lance que o Eric Luiz é derrubado, um pênalti aparentemente muito claro, né? Um pênalti de carrinho, o jogador ia progredir na jogada, foi obstruído, foi pro chão. Pênalti, e aí o Jamie pega a bola, apesar de toda aquela situação, de estar num dia ruim, ele vai lá, cobra o pênalti, marca o gol. Então, acaba dando a volta por cima e evitando aí de ser um dia trágico na carreira dele e evitando também de começar aquelas críticas, né, aquela relação ruim do jogador com a torcida, né, cara? Então, o Jamie é aquela coisa, né? Acho que as duas posições mais ingratas do futebol são o goleiro e o centroavante. O goleiro pode salvar o time o jogo inteiro, mas se falhar no finalzinho, uma falha boba, é crucificado, né? O atacante, ele pode falhar o jogo inteiro, se ele fizer um gol, ele sai como herói. Já o Jamie está bem longe da forma física ideal, né? Acho que ficou bem claro isso. Erros bobos, erros dentro da área, de domínio de bola, na velocidade, até no segundo tempo, aquele gol que ele perdeu no 1 contra 1, o zagueiro quase conseguiu chegar nele, né? Quase foi mais rápido que ele. Mas é aquela coisa, centroavante é o cara que cheira gol. Então, qualquer oportunidade ali, um pênalti, uma bola que cai no pé dele, é difícil não converter, né? Mas, ainda assim, é um pouco preocupante essa situação dele de não estar no seu momento físico ideal e não termos o Sábio ainda, né? Então, acho que vamos ficar um pouco refém Então, do cara, Sábio. Pode falar. não, só para completar,
Até porque o que você falou aí do Jamie, né? Ele estava numa partida ruim, a gente via que o Jamie estava mal fisicamente, que ele não estava conseguindo segurar a bola, não estava correndo praticamente nada, até por estar fora de forma. E aí a gente esperava do Jamie justamente nessa hora, né, cara? Na hora que a bola vai cair para ele, cara a cara, ele o goleiro, ele só precisa dar um tapa ali, finalizar para fazer o gol. A gente esperava muito do Jamie. Então, ele já vinha sendo criticado. Eu, particularmente, dei uma colherzinha de chá para ele por estar mal fisicamente. Esperava até que o Pondé substituísse ele ali no intervalo. E quando ele volta para o segundo tempo, ainda mal, né? Ele ganha aquela bola do Primão, cai cara a cara com o goleiro. A gente esperava que ele fizesse, decidisse, porque a Série A2 tem muito isso, né? Foi muito falado do jogo de São Bernardo. Pô, tem a chance, caiu cara a cara, faz o gol, porque depois custa caro. E ainda bem que houve o lance do pênalti aí para poder redimir o Jamie, o gol, ele converteu, bateu muito bem o pênalti. Teve também a moral de pegar a bola e chamar a responsabilidade, isso é importante. Poderia ter fugido, né? Ele é um cobrador de pênalti, sempre cobrou pênalti na carreira, em todo clube que ele passou, então ele deve ser o cobrador de pênalti de São Bento em 2020, mas a gente, até pelo dia que ele estava tendo ali, o gol que ele perdeu, né? A gente pensou, pô, será que ele vai bater ou vai, né? Vai correr nessa responsabilidade. E assumiu a responsabilidade, cobrou, marcou o gol, acabou dando a volta por cima e evitando as críticas, afinal de contas, foi ele quem fez o gol da vitória aí, né, cara? Bom, e assim, depois do pênalti, eu acho que o time soube controlar bem, né, cara, o jogo, né? A gente viu o time da Portuguesa tentando, mas também começando a sentir os sintomas de cansaço, que até então a Portuguesa sobrou fisicamente, né? Esteve sempre à frente do São Bento fisicamente, principalmente nos finais de cada tempo. Mas ali já no segundo tempo a Portuguesa também cansada, sol do meio-dia, 33 graus, então até comum, né? E aí o São Bento tentou, né, manter também ali o fôlego com as alterações. A gente teve 3 alterações, Eric Luiz saindo para a entrada do Diego Tavares, o Wellington Bruno entrando no lugar do Thiago Primão, e o Luiz Henrique, né, o Picuíra, entrando no lugar do Alan Vieira. Vamos comentar essas 3 alterações. Antes eu quero também, né, fazer um comentário, voltando ainda, batendo na mesma tecla lá do que aconteceu em São Bernardo do Campo, o lance também do Diego Tavares, né, que é mais um lance de gol perdido, que a gente poderia ter matado o jogo. O São Bento já tinha saído na frente, já tinha acontecido o pênalti e o gol do Jamie, e aí dessa vez é o Wellington Bruno, né, que entra no lugar do Primão, dá um belo lançamento para o Diego Tavares, sai de cara com o goleiro sai no pé dele, ele tem a opção do passe, o Juan estava dentro da área, e assim como ele fez em São Bernardo do Campo, que ele teve uma chance praticamente igual, né? Ele sai de cara com o goleiro e não toca para o Eric Luiz, no caso, na área. Dessa vez ele tem a opção de rolar a bola para o Juan totalmente sozinho, né? Debaixo da trave, e ele acaba se enrolando com a bola, né? O São Bento perde a chance de matar o jogo. E, cara, assim, a gente até soube sofrer, mas houve momentos que a Portuguesa lançou bola na área e eu fiquei a todo momento pensando, nossa, se tivesse feito aquele gol, poderia ter sofrido menos, né? Então, cara, sobre isso, eu acho que até um ponto que a gente também já comentou, mas a capacidade do Condé de adaptação, né? Eu acho que hoje ficou bem claro, nos momentos distintos do jogo, que o time soube propor o jogo no começo, o time soube apertar a Portuguesa, o time criou chances nesse começo, né? Começou muito bem. E depois, quando eles estavam em superioridade física e a gente já estava com o resultado, o time soube sair muito bem no contra-ataque, né? A qualidade de passe, principalmente ali no final, naquele lance do Diego Tavares que ele acabou perdendo, do Wellington Bruno, pode fazer muita diferença para a gente em um momento difícil, né? No momento que o time estava sofrendo, uma precisão enorme, um passe perfeito para o Diego Tavares que acabou não concluindo. Então, o time teve muitas chances de gol ao longo do jogo, tanto no momento em que pressionava, quanto nos contra-ataques, né? Mas sobre as substituições, o que você acha? Então, cara, assim, as substituições da primeira, Eric Luiz no Diego Tavares, né? Até a gente ficou surpreso com essa alteração, né? A gente estava esperando que ele tirasse o Jamie, né? O Condé tirasse o Jamie, porque foi falado durante toda a semana, o Jamie não está 100%, jamais imaginei que ele terminaria o jogo, né? Entre os 11, até a gente pensou o caminho natural, Diego Tavares, e aí ele saca o Jamie e deixa o Eric Luiz mais centralizado.
mas ele optou por manter o Jamie, talvez até pelo gol que o Jamie conseguiu marcar no pênalti ali, né? Queria alguém para segurar a bola também, depois que você está vencendo o jogo, você tenta segurar mais a bola, e aí o centroavante é importante às vezes, né? Então, talvez por isso ele opta pelo Diego Tavares, jogador que a gente elogiou muito aqui antes do campeonato começar, mas que até agora está correspondendo pouco, né, cara? Ele teve a possibilidade lá em São Bernardo de marcar o gol ou tentar o passe, né? Que era o ideal, né? Tentar o passe para o Eric Luiz para estar fazendo o gol lá, que fez falta para caramba, a gente acabou perdendo o jogo. E agora, novamente, um lance parecido. Eu acho que me preocupa um pouco isso do jogador não aprender, né, cara, com os erros, né? Ele teve uma semana, não uma semana, né, alguns dias aí, 4 dias para pensar sobre aquele lance, e aí, novamente, comete o mesmo erro. O jogador precisa estar com a cabeça levantada, observar o companheiro, jogar para o time, né? Além disso, a gente teve aí o lance do... Além disso, a gente teve a substituição, né, do Wellington Bruno no lugar do Primão. Essa daí tá virando praxe do Léo Condé. Eu acredito até que ele esteja tentando incluir o Wellington Bruno como titular nesse time de São Bento, né? Porque a ideia, né, sempre foi, a gente sempre projetou que o Wellington Bruno seria titular se conseguisse jogar, né, nesse time de São Bento. O Primão ganha a vaga porque o Wellington não estava 100% fisicamente, mas o Wellington Bruno entra em São Bernardo do Campo, já no meio do segundo tempo, e novamente entra hoje, né? E entra bem, tem uma boa participação, bem lúcido, ajudando bastante ali no contra-ataque, o jogador que estava parando a bola, erguendo a cabeça e pensando no jogo. Inclusive, acho um passe tão bom quanto o do Primão, né? Que foi um passe para o Jamie, no caso, o passe do Wellington Bruno para o Diego Tavares, que é o lance que a gente comentou agora há pouco. Então, é uma boa alteração também aí, né? A entrada do Wellington Bruno, que tem entrado bem também. E, por último, a gente tem a entrada do Luiz Henrique no Alan Vieira, que provavelmente é uma substituição mais pro lado físico, né? Troca lateral por lateral, o Alan Vieira estava bem pesado, estava bem cansado, e aí ele precisa substituir o Alan Vieira, porque um lateral cansado é um problema sério, principalmente quando está segurando o resultado, né? A Portuguesa também fez alterações, colocou o Bruno Mota no jogo, tinha jogadores rápidos, né? O Kaique, antes de sair, estava jogando tudo aquele lado, jogador rápido, e o Alan Vieira já estava há um tempo com problemas ali. Então ele optou por colocar o Luiz Henrique, que era um jogador que a gente tinha muita curiosidade, né? Jogador que jogou na Francana no ano passado. A gente tinha muito medo, né? O cara tem um currículo ruim, mas assim, não chegou a fazer um jogo tão ruim. Teve um lance dele no ataque, né? Uma ultrapassagem que ele fez, que ele dá o corte e não finaliza bem, não tenta o passe na área, mas assim, não achei que chegou a comprometer o Luiz Henrique, não. No geral, as 3 alterações eu achei boas até. Um pouco curioso aí o Wellington Bruno no Thiago Primão. Não sei, assim, o Wellington Bruno não estava 100% fisicamente e aí ele opta por colocar ele no jogo. Não sei se o Primão estava tão cansado assim, não parecia, pelo menos. Parecia tá até que legal no jogo. Mas, assim, no mais, assim, achei 3 alterações ok e que ajudaram, né? Foram importantes, principalmente a do Luiz Henrique no Alan Vieira. Tava preocupando o Alan Vieira jogando daquele jeito ali, né? Tava bem cansado no jogo, né, cara? O Alan Vieira eu acho que até demorou para ser substituído, né? Não deu para avaliar bem ele, porque ele cansou muito rápido. Eu acho que ele foi o primeiro que cansou, com 20, 25 minutos ele já estava morrendo ali. Se ele subir, ele não conseguia mais descer. Só que eu acho que o Condé ele devia ter apostado no Guarujá no lugar do Diego Tavares. O Diego Tavares pode até ter mais qualidade que o Guarujá, mas a gente estava no momento do jogo e você não pode tirar um jogador cansado para colocar outro jogador cansado que não está bem fisicamente. E a molecada, bem ou mal, os moleques que estavam na base, eles estão voando fisicamente, né? Tiveram a Copa Paulista, jogaram muito. Então, eu acho que o Guarujá poderia, ou não, né? Aí eu já não posso afirmar, perder em técnica para o Diego Tavares, ele poderia recuperar na questão física. Cara, eu concordo. Acho que o Alan Vieira, no primeiro tempo, ele já estava bem cansado, no segundo tempo continuou. Acho que era um dos jogadores que estava com o físico ali mais pesando, então realmente até chegou a demorar mesmo para fazer essa substituição, e talvez o Condé não tenha tido nem escolha, né, de colocar, de estar usando o
Luiz Henrique, o Picuíra, né? Cara, acho que para encerrar, então, o time, depois do gol, né, administrou bem, soube sofrer. A gente vai lamentar esses gols perdidos que rolaram aí, que poderiam ter matado o jogo. Novamente, né, o segundo jogo que a gente tem problema com isso. Mas depois o time soube sofrer, na minha opinião. A Portuguesa não chegou a assustar muito, não. Né? Os caras sentaram, alça a bola na área, né? Aquela coisa de time que está perdendo desesperado. Mas o time secou bem, né? A gente teve uma boa atuação dos volantes e soube administrar esse finalzinho de jogo aí, tocar a bola, prender a bola no ataque e garantir o resultado, né? Agora, cara, eu ia pedir para você, tá colocando aí, a gente tem participação do ouvinte torcedor, o Matheus, mandar um abraço para o Matheus, parceiro nosso aí, tá apoiando muito o podcast, tem comentário em todo o vídeo. Abraço para você, Matheus. E colocar agora a participação dele aí, né, cara, pra gente, os comentários da arquibancada, do torcedor, do ouvinte, sobre o jogo de hoje. E aí, mano, beleza? Bom, não sei se ainda tempo de especial de podcast, mas eu gostei do time. O que mais me chamou a atenção foi os jogadores do Léo trouxe. Eu tinha comentado já que alguns jogadores eram até nível H1 e alguns eu não conhecia, fui pesquisar agora a carreira e tal, e é mais tudo jogador assim, com bagagem. A impressão que dá é que até um time melhor do que o A1 do ano passado. E agora é torcer, né? Torcer para que as coisas caminhem da melhor maneira possível. Bom, tá aí a participação do Matheus. Obrigado, Matheus, mais uma vez pela participação. Cara, o comentário dele né, falando sobre o time, né, a montagem do elenco. Ele teve a curiosidade de estar pesquisando aí e acabou percebendo que o currículo dos jogadores é acima da média, que a gente falava aqui. Jogadores acostumados com Paulista Série A1, acostumados com Série B. Hoje, na minha opinião, nesses primeiros 25 minutos, enquanto o time estava com um condicionamento físico de igual para igual com a Portuguesa, antes de cansar, na verdade, né? O time realmente se mostrou que tem uma qualidade técnica muito superior, principalmente, né, superior pelo menos à Portuguesa, e deve ser um padrão no campeonato. A gente tem tudo para poder brigar aí, né, pela classificação. Quando esse time estiver 100% fisicamente, totalmente entrosado, deve melhorar muito ainda. E não sei se, né, se, como o Matheus falou, é um time melhor que o da 1, né? Até porque o nível baixou bastante, mas eu acho que é um time acima da 2, pelo menos, né, cara? Acho que você concorda com isso, né? Com certeza. Acho que é a impressão geral, né? Acho que até os comentários que a gente ouve na arquibancada são nesse sentido. Que é um time bom, é um time que tem tudo para brigar lá em cima, porém tem esse problema físico ainda, né? Mas é um time que vai dar alegria ainda pra gente nesse campeonato aí. Se sobe ou não tem como a gente saber, né? Mas com certeza é um time que vem pra brigar muito forte. Isso aí, cara. Bom, agora acho que vamos comentando aí as atuações individuais, né, dos jogadores, né? Você falou muito da dupla de zaga, né, cara? Tem que concordar, estavam muito pesados os jogadores, né, os dois, o Adalberto e o Flávio Boaventura. Até um pouco estavam desentrosados, não estavam se entendendo muito, tentaram sair jogando e erraram. A gente via situações, jogadas onde o jogador, o atacante da Portuguesa, o Lúcio Flávio, se antecipava e conseguia, né, ganhar a jogada ali, às vezes por um detalhe que a gente não tomava o gol, porque pelo zagueiro seria tomado. Acho que esse é o ponto mais baixo da partida de hoje, né, cara? E os destaques que ficam pro meio campo, né? Acho que, na verdade, ainda criticando, né, as críticas ainda tem que também se estender aos laterais, né, do time. O Alan Vieira mal fisicamente, como você falou, quase que não dá para variar, porque se cansou com 20 minutos de jogo. E o Marcos Martins, conhecido Marcos Martins, que sempre veio bem, né, jogando com a camisa do São Bento, fez uma partida abaixo do padrão dele, foi mal, errou passes, perdeu jogadas e acabou, assim, ele tem aquela raça dele de recuperar, às vezes ele perdia um lance, se recuperava no próximo lance, mas também esteve abaixo. Então a linha de zaga com os laterais, todos, na minha opinião, abaixo, né, foram mal. E aí, muitos elogios para os volantes, Fábio Bahia e Evandro, dupla
de volantes entrosada, jogando certinho, o Evandro com muita raça, ganhando quase toda a segunda bola, dando carrinho, né? Certeiro. O Evandro, para mim, parece até que nem tá com problema mais físico. Ele tá num ritmo diferente, tá já jogando no nível ideal, já, no ritmo ideal, e com tempo de bola certinho. Um jogador ali bem acima do nível de Série A2. O Bahia a gente já conhece, né? Também, como sempre, muito bem. E aí, você até comentou também aí, agora há pouco, sobre o Thiago Primão e o Wellington Bruno, né? Criticados, a gente tinha muita desconfiança com esses jogadores. Hoje, os dois, muito bem, né? Deram passe, colocaram os jogadores, os atacantes de São Bento na cara do gol, criaram jogadas de gol eminente, fizeram a parte deles, né? Eu vi até comentários de torcedores que não gostaram da atuação do Thiago Primão, mas, assim, ele é um jogador que corre pouco, né? Ele tá sempre mais andando, mas que faz a bola correr, né? Como falam, né? Segura a bola, encontra o passe, busca aquele lançamento em profundidade, aquela jogada com um toque na bola, colocar o atacante na cara do gol. Ele conseguiu fazer isso em vários momentos, vários passes de inteligência. Eu achei que foi bom, bem o Primão também. E o meu destaque também ainda para o Eric Luiz e para o Juan, jogadores de ataque. Ambos foram bem no jogo, principalmente o Juan, né? Bastante agudos ali, brigando bastante. E num contra um ali, a hora que eles precisavam driblar os jogadores da Portuguesa para progredir na jogada, eles estavam ganhando na maioria das vezes. Foram bem os dois. E aí a gente volta, né, a fazer comentários negativos sobre o centroavante, o Jamie, mal, abaixo. A gente sabe que ele não está com a qualidade física ideal, mas estava muito abaixo. A gente até comentou, né, cara, que a gente sabe que ele não está bem fisicamente, não vai esperar que o Jamie corra, que o Jamie dê um pique, né, e faça jogadas de velocidade, mas jogadas que a bola veio no pé dele, ele não conseguiu segurar, jogadas que ele precisava aprender, segurar a bola, virar e chutar e não conseguiu, deixou a bola passar. E, inclusive, até no tal lance, né, no grande lance aí do Thiago Primão, colocou ele na cara do goleiro, e o goleiro não conseguiu fazer o gol, ainda bem que teve o pênalti aí para salvar a atuação do Jamie, né, cara? Quero saber aí também a sua opinião sobre os seus destaques individuais aí do jogo de hoje. Cara, eu acho que, para ser bem sucinto, eu acho que os dois destaques, pelo menos para mim, foram primeiro o Evandro. O Evandro não faltou raça em momento nenhum, teve a questão física que parece que ele não estava sentindo, né? Até chegou um momento, não sei se você lembra, mas no final do primeiro tempo, quando o time estava morto, parecia que não ia aguentar até o fim do primeiro tempo, o Evandro ele deu uma antecipação no meio da Portuguesa, que foi algo que até me surpreendeu, acho que até comentei com você, né? Foi algo muito positivo, porque o time estava morrendo e o Evandro estava ali antecipando o adversário e roubando as bolas. Então eu acho que, para mim, o melhor foi o Evandro. Pode falar. Não, pode terminar, cara. Eu achei que você tinha parado. Tá. E o Juan? O Juan para mim também foi muito bem. O Alan Vieira cansou muito cedo, né? Então ficou um pouco na avenida no nosso lado esquerdo. E o Juan, ele voltava até a linha de fundo, teve até no primeiro tempo mesmo, acho que uns 2 lances, ele voltou marcando o adversário até o final, até a linha de fundo. Então é um cara. E no segundo tempo também segurou bem a bola, sofreu bastante falta. Então é um cara que ajuda tanto ofensivamente quanto defensivamente. Pois é, cara, bem colocado aí. O Juan realmente ajudando bastante na defesa, voltando para poder cobrir ali o Alan Vieira e fazendo um bom jogo, né, cara? Acho que, em geral, o Juan estava bem lúcido, estava ganhando várias jogadas onde ele tinha disputa de bola ali, né? E os jogadores da Portuguesa mais inteiros fisicamente, e ele mesmo assim estava ganhando no drible, na técnica. A gente viu muito isso no jogo de hoje. A técnica vencendo ali o físico, né, em vários momentos, jogadores da Portuguesa correndo muito mais, jogadores do São Bento pensando muito mais, cara. Aliás, o time da Portuguesa, só para comentar sobre a Portuguesa, assim, a gente viu a estreia da Portuguesa diante do 15, imaginou que viria um time muito forte. Eu até tinha preparado para comentar sobre o time da Portuguesa, que eles tiveram uma pré-temporada muito boa, eles fizeram 8 jogos de treino, ganharam 7, né? Estão se preparando há muito tempo e com resultados muito bons na pré-temporada. Então, com a vitória que tiveram sobre o 15, que é um dos favoritos, a gente estava esperando que o time da Portuguesa fosse muito forte e pudesse ser um jogo até mais difícil do que foi.
E em campo a gente viu uma superioridade muito grande por parte do time do São Bento. A Portuguesa não acho ruim, acho que é um time comum aí de Série A2 mesmo, muito raçudo o time da Portuguesa, né, brigando e tal. Tem alguns destaques, a gente sabe que o Kaique é um bom jogador de beirada, o Roger Gaúcho também, outro bom jogador agudo ali no 1 contra 1. Tem um chute de fora da área com o Rafael Toledo, que é uma arma que eles tentaram usar bastante, né? Mas o time da Portuguesa é limitado tecnicamente, um time comum de Série A2, acredito até que possa se classificar, mas não sei se era tudo isso que parecia, né, antes do campeonato começar e até na primeira rodada, né? Enfim, cara, para a gente acelerar com o tempo aqui, que hoje a gente está falando demais de novo. Sobre a torcida, né, condições do jogo, a gente viu, né, todo mundo que estava lá sabe que fez muito calor no dia de hoje, 32 graus, aquele sol do meio-dia realmente, né? E, cara, um público ruim, talvez inexplicável, né? A gente não esperava um público tão ruim. No anúncio no estádio, 1.842 torcedores. A gente viu que houve uma presença de torcedores da Portuguesa muito grande. De olho, assim, aparentemente, entre 300 e 400 torcedores da Portuguesa, ou seja, 1.500 ou até menos torcedores do São Bento, num domingo pela manhã, a estreia do time em casa na Série 2. Cara, eu soube que houve problema ali com a minha entrada, que a minha entrada estava sendo exigida a carteirinha, né? Que é o correto, na verdade, mas não era algo comum, né, de acontecer aqui no SIC. Geralmente não era exigido, muita gente entrava com o valor de minha entrada, e não sei se tem a ver com isso, tem a ver com os rebaixamentos do time, a desconfiança da cidade com o time, mas a gente teve um público ruim, né, cara? Então, acho que foi o pior ponto do jogo de hoje foi a torcida. Não quem estava ali, porque quem estava ali gritou, fez um ambiente bem favorável, foi bem legal, a torcida cantando. Até a torcida adversária incentivou a gente a cantar mais, né? Então, acho que a nossa torcida fez esse papel de apoiar durante o jogo inteiro, mas a quantidade de torcedores no estádio foi muito fraca, foi decepcionante, porque não tem mais desculpa. Ah, não, horário, dia. Foi um domingo cedo, pouca gente trabalha, então questão de horário não foi ruim, estava muito sol, claro, mas também estava sol para a torcida da Portuguesa e eles vieram em bom número. Né? Saíram lá de São Paulo e vieram para cá em bom número. O valor do ingresso também não é mais desculpa, porque como sócio você paga R$40 e tem acesso a todos os jogos o mês inteiro, então sai um valor de R$12, R$13, o que não é um valor caro, é um valor bem acessível. Então eu acho que eu esperava mais. O São Bento merece mais, né? Independentemente de fase. Estamos em 2 rebaixamentos. Mas torcedor é torcedor. Quem é torcedor vai com o time rebaixado, com o time não rebaixado. Então eu acho que foi o ponto negativo de todo o jogo de hoje foi a nossa presença na arquibancada. Cara, eu concordo com você. Acho que até a gente comentava, né? É muito, muito ruim para um time novo, né? Foi remontado praticamente do zero, só 2 peças que continuaram, né? Vim para sua estreia em casa, imagina um estádio cheio e encontra, né, com 1.500 torcedores. Eu acho que é frustrante, né? Inclusive porque o São Bento é sempre comentado pelos jogadores aí, né, como um time de torcida. Muitos vieram para cá usando como um dos argumentos, né? Eu fui para lá porque tem torcida, né? Tem o Marcos Martins, aí que tem o caso que ele falou com os jogadores, né, com os jogadores novos, é um clube de torcida, cobra bastante, e o pessoal talvez tenha se decepcionado, ficou uma impressão muito ruim, porque como eu sempre bato na tecla, esse time não tem nada a ver com o time de 2019, não foram eles que caíram, é um time novo que está tentando recolocar o São Bento na Série A1 e na Série B do Brasileiro. Então, não acho justo punir esse time, né, pelos erros do time do ano passado. Então, assim, concordo, foi o ponto negativo do jogo de hoje foi a torcida. O horário é bom, a gente sabe que a gente pode muito mais. Na última Série A2 que o São Bento disputou, a média de público era de 3.500 torcedores, a média de público, né? A gente sabe que a torcida vem caindo nos últimos anos e isso é um grave problema, né? Não dá para elencar desculpas, né? Fatores como você falou aí. Eu tento olhar pelo lado, o sol, a gente tenta entender ali o final do mês, mês de janeiro, talvez o pessoal tivesse sem dinheiro, né? A situação da minha entrada aí, que não
tem como a gente reclamar, porque é o correto, né? Que o direito também à entrada é somente para quem é o estudante, para o idoso, né? Mas não sei se isso justifica, né, a baixa presença do público. Mas como eu sempre gosto de falar, né, a gente precisa exaltar os que foram, independente de tudo, e principalmente, né, uma arquibancada vibrante, cantou praticamente o jogo todo, esteve com o time na maior parte dos momentos e, apesar de poucos, foram bastante vibrantes, né, cara? Eu acho que a gente tem que valorizar isso também, né? Até a torcida da Portuguesa, como você falou, veio num excelente número lá de São Paulo, né? Cantaram bastante, mas a gente conseguiu ainda, né, cantar mais forte, fazer o mando de campo valer, apesar do baixo número de torcedores, né? E acho que tem que valorizar isso daí. A gente teve até contra o Londrina, no último jogo em casa da Série B, a gente teve uma arquibancada parecida, né? Poucos torcedores, mas vibrantes, cantaram bastante. Então vamos valorizar esses, enquanto a gente tenta, né, descobrir o motivo da ausência do torcedor nessa estreia em casa aí e tentar melhorar nisso, né? Porque o São Bento não pode jogar para 1.500 torcedores. Eu espero que na próxima partida, você consegue aí para mim, cara? É quarta-feira, só não sei o horário da partida. Quarta-feira, 7h15 da noite. Rapaz, você é rápido, hein, cara? As suas pesquisas aí. Quarta-feira, 7h15, né? Isso. Horário bom, cara. Horário bom. Quarta-feira, 7h15, já dá tempo para todo mundo, né? Pessoal que sai às 6 aí, né? Tá chegando em casa, tem até esses 15 minutos, né? Geralmente o jogo é às 7, né? E o pessoal reclama, tem esses 15 minutos a mais aí, 7h15 da noite na quarta-feira. São Bento e Sertãozinho, mais um jogo em casa, a chance de embalar aí, né? Fazer uns 6 pontos que a gente projetava nessas 2 partidas em casa. A gente mais uma vez convida o torcedor a estar indo no estádio e prestigiando esse novo time do São Bento, que foi bem, venceu a Portuguesa, e a gente conta com todos aí nessa próxima partida. Cara, para encerrar, a gente tem aqui a análise da rodada, vai ter que ser um pouco mais breve hoje, né? Vou passar os resultados, você me diz o que você destaca. Só para encerrar, tem ainda hoje, estão jogando nesse momento, Rio Claro e Penapolense, em Rio Claro, no Augusto Schmidt Filho, né, em Rio Claro, placar de 0-0 por enquanto, o jogo começou agora às 16 horas. E aí jogaram na rodada, São Caetano e Monte Azul empataram em São Caetano do Sul, 1-1. Taubaté venceu a Votuporanguense, que perdeu mais um, cara, 2-1 para Taubaté. O empate do Red Bull Brasil contra o São Bernardo em Campinas, 1-1. A gente teve um jogo curioso aí, né? 15 de Piracicaba no Barão de Serra Negra, empatando em 2-2 com o Audax, vencia por 2-0 15. O Audax empatou em 5 minutos do jogo, no finalzinho do jogo, tropeço do 15, 2-2. Aí hoje pela manhã a gente teve Juventus e o nosso próximo adversário, né, o Sertãozinho, um jogo de 2 times favoritos, um empate em 1-1. Portuguesa, Santista e Atibaia ficaram no 0-0 em Santos, e a vitória do São Bento sobre a Portuguesa 1-0. O que você destaca dessa rodada aí, cara? Eu acho que o destaque é que não tem destaque, porque os favoritos, os que a gente achava que seriam favoritos, tropeçando de novo, né? O 15 de Piracicaba mais um jogo sem ganhar, o time que vem com a maior folha do campeonato, 2 tropeços. A Portuguesa perdendo aqui, já era de se esperar. O Votuporanguense, que também entrou com alguma expectativa, perdendo mais uma, né? Então, eu acho que os times que a gente esperava que fosse estar lá em cima, segunda rodada, continuam tropeçando. Então, acho que é uma boa oportunidade para a gente acertar o time e dar uma disparada na tabela. Eu acho que a gente tem total condição para isso. Pois é isso que eu ia falar. A rodada foi boa para o São Bento, se você parar para pensar, né? Que até agora, a Penapolense joga em Rio Claro, mas até agora nenhum dos times que venceram na primeira rodada voltou a vencer e chegou no número de 6 pontos, né? Então, se mostra o campeonato equilibrado até aqui, né? O líder no momento é o Juventus, está com 4 pontos, né? Então, se manter esse empate de Rio Claro e Penapolense, vai ser isso. São Bento já vai estar 1 ponto da liderança, por exemplo, mesmo com o tropeço que teve lá em São Bernardo, né, na primeira rodada. Então, se mostra um campeonato equilibrado. Nos meus destaques da rodada, cara, eu acho que o Monte Azul, é curioso, o Monte Azul venceu na primeira rodada, empatou agora com o São Caetano fora de casa, um time que a gente sabe que tem a folha baixa, um time que veio da 3 agora, e surpreende um pouco, né? Dá para destacar também a Votuporanguense, que era um dos favoritos, perdeu, foi goleado em casa na estreia, agora voltou a perder, então
pode ser, né, se o Monte Azul é o destaque, talvez a Votuporanga seja a decepção do campeonato. Outra surpresa tem sido o Red Bull, né, que é um time sub-23, engrossou na primeira rodada, empatou e agora de novo empatou com o São Bernardo, que a gente enfrentou o São Bernardo, sabe que o São Bernardo tem vários jogadores acima da média, ali, né, acima da Série 2, jogadores que vieram da Série B, e só foi empatar lá no final do jogo contra o Red Bull em Campinas. O Red Bull tem feito frente a todos os times, cara. E o Audax também, aí com esse empate de relâmpago no 15, o 15 também não consegue engrenar. Não sei se isso é exatamente bom, porque a gente esperava que o 15 venha a ser um dos primeiros colocados, né? É um dos favoritos, mas de repente esse início ruim do 15 pode ser ruim para a gente, se de repente o 15 tem alguma dificuldade para se classificar, acaba se classificando lá na 7ª ou 8ª posição, o São Bento ficando nas primeiras posições, tem esse confronto contra o 15 já no primeiro mata-mata, que vai acabar sendo um confronto muito difícil. A gente conhece os jogadores do 15 de Piracicaba, sabe da qualidade deles, e sabe que muito provavelmente o 15, por pior que tenha começado o campeonato, vai acabar se recuperando e se classificando. Eu preferia particularmente que o 15 fosse, por exemplo, se o São Bento for o primeiro, o 15 seja o segundo colocado, para que a gente só se encontre na final, né? Então, até preocupante aí esse início do 15. Cara, aí nosso adversário aí, o Sertãozinho, empatando com o Juventus, goleou fora na estreia, né? Foi o time mais falado aí dessa Série A2 na primeira rodada, e com 2 artilheiros marcando, né? O Léo Castro, que fez 2 gols na estreia em Votuporanga, e o Magrão, que também marcou na estreia e volta a marcar. O Magrão, que passou aqui pelo São Bento, já pegando esse gancho até para falar da próxima partida, na quarta-feira, 19h15, São Bento e Sertãozinho, cara. A gente tem lembranças do Sertãozinho, jogos contra o Sertãozinho valendo acesso, né? E é mais um confronto aí na quarta-feira à noite. E, cara, o que você espera desse jogo, né? O Condé buscando a 2ª vitória consecutiva aí, né? No comando do São Bento. O Sertãozinho é um time bem arrumado, né? Um time que ainda não perdeu no campeonato, vem de 2 empates. Não acho que sejam favoritos, não acho que vá ter fôlego para ficar em cima até o fim, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o Magrão, né? A gente já conhece ele, já jogou aqui, e com os nossos zagueiros atuando como atuaram hoje, se repetirem a atuação, é bem perigoso. A gente tem a lei do ex, né? Então é bom a gente ficar esperto, porque o Magrão é um ótimo centroavante, na antecipação, até na questão da velocidade, com os nossos zagueiros pesados. Então eu acho que se a gente conseguir marcar bem o Magrão e evitar que ele consiga se destacar, acho que a gente vem muito forte para conseguir a 2ª vitória consecutiva. Então, esse jogo com o Sertãozinho eu encaro como um jogo muito difícil. O Sertãozinho, a gente fala desde antes do campeonato começar, o Sertãozinho tem um time bom, um time com jogadores experientes da divisão, alguns nomes conhecidos aqui de Sorocaba, né? O Felipe Recife, que jogou aqui com a gente no Brasileiro Série B, Danilo Bala, jogador de Beirada, que não chegou a jogar profissionalmente, mas esteve no elenco da Série B do ano passado. E o centroavante, o Magrão, né, que está numa fase boa, é um jogador que a gente sabe que é bom, foi bem aqui na Série D do Brasileiro, né? E o Anderson Cavalo, se eu não me engano, preciso confirmar depois, mas o Anderson Cavalo está com problema físico, lesão, né? Não deve jogar o jogo, mas é mais um jogador aí que passou por Sorocaba e está no Sertãozinho. Como você falou, não perdeu, vem de 2 resultados bons, né? Um empate, inclusive, com o Juventus na Rua Javari foi um grande resultado. E é um jogo perigosíssimo, um jogo difícil. O Condé ainda tem esses problemas físicos que a gente fala, né? Hoje a gente superou tudo isso, conseguiu vencer a Portuguesa, mas o Sertãozinho também é mais um time que se preparou, vem se preparando há 3 meses. E o São Bento ainda é um time que precisa, né? Vai ter que pensar muito nesses momentos do jogo, né? O momento que vai estar equiparável com o Sertãozinho fisicamente, vai ter momento que o Sertãozinho também, assim como a Portuguesa, o Sertãozinho deve dominar o jogo, até pela questão física, os finais de cada tempo principalmente. Então, é um jogo difícil para o São Bento. A gente mais uma vez convida o torcedor a estar indo em melhor número para poder empurrar o time, buscar essa vitória. É importante até para o time embalar e pegar confiança na competição. Cara, quero me despedir de você aí, né? Agradecer a participação do Matheus mais uma vez no podcast. Convidar o ouvinte a participar
sempre no final dos jogos, tá mandando áudio pra gente ali no WhatsApp, vocês têm contato com a gente aí pelo grupo. Tentar tá mandando áudio aí, uma análise como o Matheus fez aí, 40, 50 segundos aí, que vocês acharam sobre o jogo, a gente vai repercutir aqui, quanto mais vocês participarem, mais interativo fica o podcast. Quero me desculpar pelos problemas técnicos que a gente teve hoje, né? Eu estou na casa da minha mãe, estou num ambiente diferente, estou com outro microfone, outro computador, então não sei se o áudio aí ficou legal, ficou como nos outros podcasts, mas a gente vai tentando melhorar, né, a cada episódio aí, tentando deixar a qualidade melhor para vocês. Suas considerações finais aí sobre esse cãozinho e até a próxima. Esse é um jogo difícil, né? Não vai ter jogo fácil na Série 2, todos os jogos foram complicados. Os adversários são bem aguerridos, né? É o estilo da Série 2, então não podemos esperar um time fraco, não podemos esperar um time sem vontade. Os jogadores que você mesmo citou, que foram destaques aqui na Série D, na Série C, e precisamos ficar atentos com ele. Até o Danilo Bala, que foi do nosso elenco da Série B, então não é um jogador ruim. Mas, com certeza, eu acho que a gente entra como favorito, porque já é a terceira rodada do campeonato, o condicionamento físico vai melhorando aos poucos, né? Então, eu acho que a gente tem tudo, sim, para ganhar esse jogo aí. E se lembrar, né? Sempre deixar aí registrado, toda a nação são-bentista tem encontro marcado no SIC, quarta-feira, às 7h15 da noite. A gente espera todo mundo lá para apoiar o São Bento para mais uma vitória.